Irmãos, podem se sentar. Primeiro, bom dia, né? Muitos não vêm à igreja quando chove, porque sal não pode molhar, né? A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Obrigado, alguns riram aí. Obrigado. Meus irmãos, nesse mês nós estamos trabalhando pelo menos 2 temas. Às quartas-feiras, iniciamos agora na última quarta-feira, o tema sobre a dinâmica da semeadora. Estamos estudando o menor livro do Antigo Testamento, que é o livro de Obadias, onde fala ali dos edomitas, né, que perseguiram, que riram da miséria, do infortúnio, da desgraça de Israel, e colheram, então, aquilo que semearam. Nós falamos alguma coisa a respeito, mencionamos alguma coisa a respeito disso no boletim. Então, se você puder, quiser, vir aí às quartas-feiras, vamos trabalhar junto esse tema, além de termos um momento de oração. E no mês de novembro também, aos domingos, né, nós estamos trabalhando sobre o tema Enxergando o Evangelho, durante esse mês de novembro. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é o Evangelho. Para isso, eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia. Negócio que parece que está meio... O som está assim meio... abrir sua Bíblia lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 15. Antes de lermos essa passagem, vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo que Deus use de graça, de bondade, nos visite nessa manhã tão gostosa, tão abençoada. Curva sua cabeça. Pai bendito, louvado, exaltado seja o teu nome. Reconhecemos que o Senhor é merecedor, digno, Deus, de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado, meu Pai, por podermos nos reunir nessa manhã, como povo escolhido, como Assembleia dos Santos, como uma geração eleita, e podermos prestar-te um culto em espírito e em verdade. Obrigado pelo privilégio, pela liberdade que temos, ó Deus, de podermos abrir a Tua palavra. Essa palavra que é fiel, essa palavra que é única, essa palavra que é viva, essa palavra que é poderosa para transformar vidas. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, rogamos que o teu Espírito Santo nos visite nessa manhã, através do estudo, através da meditação dessa palavra poderosa, que o Senhor venha sondar os nossos corações, que o Senhor, em nome de Jesus, venha quebrar todas as amarras, venha repreender toda intervenção do maligno, tudo aquilo que, porventura, queira se levantar contra o Senhor e contra a Tua palavra. Ó Deus, nessa manhã, tem misericórdia de nós. Nos visita nessa manhã, ó meu Deus. Quebranta, Senhor, os nossos corações e fala mais uma vez conosco, ó meu Senhor, porque precisamos, carecemos, necessitamos desesperadamente do Senhor. Então, nos abençoa, Pai. Estamos aqui fiados na Tua graça e na Tua bondade, na Tua misericórdia. Então, fala conosco através de nós. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Aleluia. Amém, amém. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus irmãos, só existe um livro no mundo, só existe um livro no mundo, do qual pode-se dizer
esta palavra é fiel. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra que dura para sempre. Ela é uma palavra confiável. Por isso, somente esse livro, meus irmãos, que merece essa menção. Somente essa palavra, meus irmãos, é digna. Somente essa palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, somente ela é digna de que alguém viva e de que alguém também venha até morrer por causa desta palavra. Por isso, essa palavra, segundo aqui o apóstolo Paulo, ela é digna de aceitação, dado a sua sublimidade, a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade. Isso, meus irmãos, então implica, dado a dimensão, a grandeza, a riqueza, a beleza dessa palavra, isso implica, meus irmãos, em ouvir, isso implica em receber, em compreender, isso implica em receber no coração e aceitá-la como única, como verdadeira. Mas, afinal, o que está escrito aqui que é tão importante, né? Paulo está dizendo aqui que ela é fiel, que ela é digna de toda a aceitação. Mas, afinal, o que está escrito aqui para que essa palavra seja tão relevante e digna de toda aceitação? Primeira coisa que Paulo diz aqui nesse verso, uma notícia não muito boa. Ele diz que todos são pecadores. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Você pode pensar, puxa vida, eu, pecador, eu sou pai de família exemplar, né, honesto, trabalho, tal, não passo um sinal vermelho, principalmente quando tem a câmera. Poxa, por que eu, né? Eu não sou tão pecador assim. Mas, quando nós estudamos as Escrituras, a Bíblia diz que todo aquele que quebra a lei de Deus, que transgride a lei de Deus, todo aquele que faz o que Deus proíbe e não faz aquilo que Deus ordena, esse é pecador. E aí todos nós somos pegos, porque nós não cumprimos na integridade toda a lei de Deus e nós desobedecemos muitas e muitas vezes a lei de Deus. Agora é interessante que quando Paulo ele lista, no verso 9 e verso 10 desse capítulo, Paulo lista alguns pecados. Interessante que nessa lista, Paulo menciona esses pecados em consonância com os 10 mandamentos, ele menciona pelo menos 5 dos 10 mandamentos. Que veja aí no verso 9 do primeiro capítulo, diz assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem mas para quem é transgressor. Transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. E Paulo, então, está falando aqui sobre os parricidas, segundo a NVI, aqueles que matam pai, aqueles que matam mãe. Então, Paulo está fazendo uma consonância aqui com o quinto mandamento. O sexto mandamento diz: não matarás. E Paulo fala aqui a respeito dos parricidas, a respeito dos homicidas. Quando você vai para o sétimo mandamento, diz assim: não adulterarás. E Paulo aqui faz menção aos impuros, aos sodomitas. E quando você vai para a Nova Versão Internacional, ela diz assim: aqueles que praticam imoralidade e os homossexuais. Então, Paulo falando aí, né, a respeito da quebra do sétimo mandamento, que é não adulterarás. E aí, meus irmãos, fazendo menção ainda ao oitavo mandamento, que diz não furtarás, Paulo diz assim: os raptores dos homens. A NVI ela é mais clara, ela diz assim: os
sequestradores. E o nono mandamento diz, não dirás falso testemunho. E Paulo fala a respeito dos mentirosos e dos perjuros. E na Nova Versão Internacional fala a respeito dos mentirosos e os que juram falsamente. Então, veja bem, todos nós quebramos a lei, todos nós desobedecemos a lei de Deus, então todos nós somos pecadores. Fiel é a palavra, não se iluda. Não pense que Deus vai te dar um tratamento diferenciado no dia do juízo ou na avaliação que Ele faz sobre a sua vida, sobre a minha vida, ainda aqui nessa caminhada. E Paulo é muito claro lá em Romanos, quando ele diz todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Ele continua, não há um justo sequer. E ele continua, Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, aqui no versículo 15. O que isso significa? Significa, então, que eles estão perdidos. Então, a primeira má notícia é que você é um pecador. E a segunda má notícia é que todos estão perdidos por causa dos seus pecados. Ora, do contrário, não haveria necessidade de Cristo vir para salvar, né, se as pessoas não estivessem perdidas. O texto está dizendo que pecadores precisam de salvação. Pecadores precisam ser redimidos. Pecadores precisam ser transportados do reino das trevas para o reino do amor de Deus, é o que diz aqui. Você já viu falar de alguém, por exemplo, que estava afogando e teve a capacidade de ele mesmo salvar-se a si mesmo, eles mesmos se retirar ali das profundezas? Seria mais ou menos aquilo que, às vezes, quando a gente é criança, faz, né? Você querer levantar o seu corpo puxando os cadastros do seu sapato, você querer se erguer puxando os cadastros. É isso, é você tentar se salvar. Então, meus irmãos, essa é a má notícia. Pecadores precisam de salvação. Primeiro, os pecadores precisam de salvação para serem salvos da sua culpa. Diz a Bíblia, meus irmãos, que quando os homens quebram a lei de Deus, eles se tornam culpados, e há uma consequência, porque esses homens se tornam culpados, eles estão sujeitos ao castigo, à morte eterna, como diz as Escrituras. Morte eterna, meus irmãos, não é aniquilamento. Morte eterna é você continuar existindo, mas longe, ausente de Deus. Triste do inferno é isso, é a ausência de Deus. Por isso, para muitos, o inferno já começa aqui, porque estão longe, estão distantes de Deus, da bênção e da intervenção de Deus. Segundo, todos precisam ser salvos da sua natureza pecaminosa, ou seja, a tendência de sempre fazer o que é errado. Essa era a luta, era a crise de Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Você já viveu, quem sabe vive esse dilema? Às vezes quer fazer o mal, quer fazer o bem, quer fazer determinadas coisas e não consegue. Não quer fazer determinados maus, ter determinadas atitudes, mas não consegue. Então, veja bem, nós precisamos, o homem precisa urgentemente ser salvo dessa sua natureza, dessa tendência sua de querer fazer sempre o que é o mal. O nosso problema, meus irmãos, não são apenas os atos que cometemos, mas o problema é a fábrica, onde esses atos são fabricados, onde eles são produzidos, que é o nosso coração corrompido. A Bíblia diz que é do coração do homem, lá do fundo do coração, onde muitos dizem, fulano de tal é assim, mas lá no fundo ele é bom. Mentira, lá é que ele é mau. Que a Bíblia diz que é lá do fundo do coração que procede o homicídio, que procede o adultério, que procede tudo de ruim. É o que a Bíblia diz. Então, meus irmãos, nós precisamos ser salvos dessa natureza. E, em terceiro lugar, nós precisamos ser salvos do destino terrível que aguarda quem não teve essa natureza transformada, que é estar eternamente longe do Senhor. Então, primeira má notícia, né? Somos pecadores, precisamos ser salvos.
E uma terceira e última má notícia é que esses pecadores, eles não podem, eles precisam do Evangelho, ou seja, eles não podem salvar a si mesmos. Pecadores, meus irmãos, não têm nada para dar a Deus a não ser a alma para padecer eternamente. Quem de nós pode chegar diante daquele que é santo, santo, santo e dizer, eu não tenho culpa? Meus irmãos, não há nada que você possa fazer, não há boas obras, suas boas obras, na verdade, elas não são boas, a Bíblia chega a dizer que essas boas obras, elas são trapos de imundície. Seria como se você estivesse com as mãos sujas de lama e pegasse uma torta maravilhosa, uma torta muito gostosa, e tentasse oferecer para alguém. Na verdade, Deus não está olhando para a torta, mas Deus está olhando para as mãos sujas, mãos de um pecador. Então, os pecadores não podem salvar-se a si mesmos. Todos somos pecadores, precisamos ser salvos e não podemos salvar a nós mesmos. Você jamais seria salvo se, por exemplo, você fizesse caridade, ainda que você fizesse caridade durante toda a sua vida, ainda que fosse um milionário, desse todos os seus bens, fizesse o bem ao máximo de pessoas possíveis, você não poderia ser salvo através das suas boas obras. Chega de uma notícia, né? Mas há uma boa notícia. A boa notícia, a boa nova, o Evangelho, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Evangelho, essa boa nova para redimir, para salvar a mim, para salvar a você, para salvar os pecadores, a Bíblia diz que foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Olha que coisa linda, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, a boa notícia, a redenção, a salvação, a esperança, a transformação, a bênção, meus irmãos, a bênção. A Bíblia diz que a razão pelo qual o Verbo se fez carne, Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, tomou uma forma humana, com cara de gente, se encarnou, sofreu, chorou, se emocionou, sofreu, só que não pecou. Esse foi o motivo pelo qual ele se encarnou. Deus tomou a forma humana para salvar a mim, para salvar a você. Essa foi a razão, segundo essa passagem, pela qual Jesus veio ao mundo. Ainda que digam, Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um reformador da religião judaica, Jesus foi um grande homem, um filósofo, tudo isso é verdade, realmente ele foi tudo isso. Mas ele não veio para isso, ele veio enviado de Deus com essa missão, salvar os pecadores. E essa é boa nova, esse é o Evangelho. Evangelho é isso, Evangelho é encarnação, Evangelho é redenção, é transformação, é salvação, é mudança de vida, mudança de postura. Cristo veio ao mundo com a missão de nos resgatar. Por isso ele veio ao mundo, por isso ele se encarnou. Agora a pergunta é como? Mas como que Jesus salva, então, os pecadores? Ele, meus irmãos, ele tem um poder para ir na causa pela qual os homens estão perdidos, seus pecados. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, que pela obediência de um só homem, pela obediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas o texto continua. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de um, todos se tornaram pecadores. Mas pela obediência do Filho de Deus, que assumiu a forma humana, diz a Bíblia que muitos se tornarão justos. Então, como que Jesus nos salva? Assumindo o nosso lugar, indo à cruz do Calvário. Ali diz a Bíblia que ali Cristo, ele sofreu,
pagou o preço pela culpa do pecado, ele experimentou no seu próprio corpo, na sua própria alma, as dores do castigo penoso por conta da desobediência minha, da desobediência sua diante de Deus. Então é assim que Deus salva. Isaías diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então isso foi no meu lugar, indo no seu lugar, tendo aquela morte terrível, sendo crucificado nu, publicamente, a pior morte somente para bandidos. Deus se encarna, toma a forma humana, se limita a um corpo e morre por mim e morre por você. Então Deus me salva, Deus te salva, é dessa forma. E a Bíblia continua dizendo que ele sofreu, que ele morreu, que ele foi sepultado no nosso lugar, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressurgiu de entre os mortos, louvado seja a Deus, vencendo a morte, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele intercede por nós à direita de Deus Pai, e diz a Bíblia que ele está aguardando o dia em que virá julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, Jesus realizou uma obra plena para salvar a mim, uma obra completa para salvar a você. E Paulo, nesse texto, ele continua dizendo que Cristo veio salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. Agora, sabe, nós temos, isso enche o meu coração, enche o seu coração de esperança. Se ele, o pior, o principal dos pecadores, pode ser alcançado por Jesus, se ele pode ser alcançado, ele o pior, significa que você, nós também podemos ser alcançados por essa graça. Aleluia! Louvado seja Deus, a esperança, a salvação, a redenção, a transformação, a mudança de vida. Glória a Deus! É o que o texto aqui está nos dizendo. Então, meus irmãos, quando Paulo disse essas palavras, já fazia mais ou menos 20 anos que Jesus tinha morrido. Paulo não conviveu, Paulo não conheceu a Jesus pessoalmente. Mas quem era esse Paulo? Esse homem que diz ser o pior dos pecadores. Capítulo 1, versículo 13, no início. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor insolente. Ou seja, esse homem era um blasfemo, esse homem negava a divindade de Jesus, esse homem obrigava outras pessoas a fazer o mesmo, esse homem foi um grande perseguidor dos cristãos, esse homem não acreditava em Jesus, diz a Bíblia que esse homem odiava os cristãos, aqueles que seguiam o caminho, e ele fez o que pôde para acabar com a fé dos seguidores de Jesus. Então, quem ele era? Esse era Paulo. Agora, como ele foi salvo? Olha o que diz aí o final do verso 13 até o verso 15. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que um dia, Jesus de Nazaré, quando Paulo estava indo para Damasco, diz a Bíblia que Jesus apareceu e perdoou Paulo e o salvou de todos os seus pecados. Então, foi assim que ele foi salvo. E quem esse homem se tornou? O verso 12 diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Verso 16, mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crescer nele para a vida eterna. Coisa linda. Paulo, o perseguidor, Paulo, o homicida,
Diz aqui a Bíblia, meus irmãos, que esse homem agora enxerga a vida por uma nova perspectiva, por uma perspectiva diferente. Você enxerga a vida com uma nova perspectiva. Jesus, de fato, fez uma mudança, uma transformação na sua vida. Você vê a vida, a realidade hoje de uma forma diferente. Paulo começou a ver de uma outra forma. Um homem que era prepotente, um homem que era arrogante, diz a Bíblia agora, que esse homem se considera o pior dos pecadores. Ninguém, meus irmãos, foi tão ruim como eu, é o que ele está dizendo aqui. Meus irmãos, é assim. É exatamente assim que pensa alguém que foi visitado pela graça de Deus. Aquele que foi visitado pela graça, pelo poder do Evangelho. Esse falou, de fato, sou o pior dos pecadores, sou imerecedor. Essa é a postura. É assim que aquele que foi nascido de novo deve pensar. Quer saber se você foi salvo, alcançado pela graça de Deus? Como você se vê? Só uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho tem a capacidade de dizer o que Paulo diz. Meus irmãos, gente que foi alcançada pelo Evangelho não se considera melhor do que ninguém. Gente que foi alcançada pelo Evangelho não fica olhando com os outros com o nariz empinado, se achando melhor do que os outros, de forma alguma. Pelo contrário, se considera o pior. Eu não sou melhor, sou o pior. Ou seja, olha para os outros como que os outros sendo melhores do que ele mesmo. Por isso não é arrogante. Por isso não é prepotente. Uma má notícia para você é que é orgulhoso. No céu não há lugar para os orgulhosos. Bem-aventurados os humildes de espírito, os que reconhecem a sua pequenez, os que reconhecem a sua miséria, porque destes é o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, baixe sua bola. Baixe sua bola. Não há lugar para prepotente no reino de Deus. Peça a Deus que te revista de humildade. Isso é uma evidência que, de fato, o Evangelho alcançou e transformou aí a sua vida. Então, aqui nós temos em resumo. Para mim, esse é o verso que praticamente resume o Evangelho. Essa é a palavra fiel. Ou seja, essa palavra precisa penetrar e mudar a minha vida, a sua vida. Assim como existem os desigrejados, aqueles que estão fora da igreja, existem os igrejados, aqueles que meramente frequentam a igreja, vêm aqui domingo após domingo, entregam o seu dízimo, mas a vida não é transformada, não faz diferença onde está. Então, meus irmãos, não adianta, quem sabe você até canta no coral, quem sabe você é até líder disso, líder daquilo. Se esse evangelho não penetrou na sua vida, você precisa nascer de novo. Você precisa ser transformado, ainda que você esteja frequentando essa ou qualquer igreja há décadas. Esse evangelho precisa mudar a sua vida, precisa mudar a sua postura, precisa transformar a sua vida. Paulo, o pior dos pecadores, né? Reconheceu, por isso nasceu de novo. E se Paulo, o pior dos pecadores, pôde entender isso, o pior pôde, então eu e você podemos compreender isto nesta manhã. Aí você pode estar me perguntando, mas como? Como que isso se dá? Como que acontece? Vá a Jesus de Nazaré. Vá a Jesus de Nazaré e peça a Ele para te aceitar. Nós pregamos que nós aceitamos Jesus, pelo contrário, é Ele que nos aceitamos. Vá a Ele, peça para Ele te aceitar, peça para Ele entrar na sua vida, peça para o Espírito Santo te convencer dos seus pecados, reconhecer que você não é absolutamente ninguém, que você é um pecador que precisa tremendamente. Vá a Ele, faça uma oração, entregue a sua vida, confesse os seus pecados, peça para que Ele entre na sua vida e transforme a sua vida de uma forma sincera, e você, com certeza, verá a vida por uma perspectiva diferente. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se Jesus de Nazaré ainda não entrou na sua vida, que Ele entre, que Ele transforme
e que Ele dê significado à sua vida, porque sem Ele a vida não tem sentido e nós não podemos e não somos absolutamente nada. Curva sua cabeça, vamos ter mais uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa palavra digna, fiel, verdadeira, única. Muito obrigado, Senhor, mas muito obrigado mesmo. Obrigado pela ação do Teu Santo Espírito aqui no nosso meio, livre, como vento, sopra onde quer, a hora que quer, do jeito que quer. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, que esse evangelho alcance os nossos corações, principalmente o coração daquele ou daqueles que ainda não se renderam ao Senhor, que ainda não foram salvos por Jesus de Nazaré, que ainda não tiveram as suas vidas transformadas e, por isso, ainda não enxergam a vida, ó Deus amado, por uma nova perspectiva. Peço em nome de Jesus que o Senhor visite esse querido, essa querida, e transforme a sua vida para a honra e para a glória de Jesus, o dono da igreja, a quem damos toda a honra, todo louvor e toda a adoração. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe.